Vem me refrigério em tuas águas, vem cuidar de mim. Deixa eu habitar em tuas tendas, Espírito. Todos os meus dias em tua casa eu me alegrarei. Eu quero ser um vaso precioso pro meu rei. Recebe toda adoração, todo louvor, ó Rei dos Reis. Recebe sacrifício vivo em teu altar, entregarei. Esconde-me em teu tabernáculo, defende-me do inimigo. Esconde-me em tuas asas perfumadas de amor. Desce sobre mim o óleo, desce sobre mim o óleo, o azeite da santa unção. Restaura a mente, corpo, alma e o meu coração. Recebe toda adoração, todo louvor, ó Rei dos Reis. Recebe sacrifício vivo em teu altar, entregarei. Esconde-me em teu tabernáculo, defende-me do inimigo. Esconde-me em tuas asas perfumadas de amor. Desce sobre mim o óleo, o azeite da santa unção. Restaura a mente, corpo, alma e o meu coração. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, e que é onde está o trono de Satanás. Ele tens o teu nome, e não negaste a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, mais umas poucos que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque e lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem os sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que se seguem a doutrina dos nicolaítas, e que eu aborreço. Arrependa-te, pois, quando não, em breve virei a ti contra eles e batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O qual vencer, darei o que comer o maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Amém, irmãos? Podeis assentar. Como já foi dito pela missionária Cláudia, né? Já foi pregado aqui sobre a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna. Estamos aqui no terceiro endereço, que é a igreja de Pérgamo. Essa igreja que tem muito a dizer para a igreja atual, que somos nós. Cadê a igreja do Senhor? Glórias a Deus. Meus amados irmãos, quando João ele recebe toda a profecia, toda a gama de profecia, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é profecia para o passado, profecia para o presente e profecia para o futuro. Amém? Então, aqui está relatado uma gama de profecias, de elogios e correções a 7 igrejas da Ásia. E o endereço hoje a qual nós estamos é a igreja de Pérgamo.
A igreja de Pérgamo está localizada em uma cidade, ou a maior cidade do seu tempo. Uma da maior cidade do seu tempo. Uma cidade coberta de rochas, coberta de montanhas, e ela de expansão, ela é uma das maiores cidades dentre todas as 6 cidades a qual receberam aqui a profecia. A igreja de Pérgamo, o nome de Pérgamo significa casados. E quando eu li isso, quando eu entendi isso, casados, logo me lembrou o propósito da igreja. Porque a igreja do Senhor, ela é noiva de Cristo. A igreja do Senhor, ela tem uma aliança eterna com o Senhor. Em breve, irmãos, daqui a algum tempo, e não tardará, essa noiva, ela se assentará numa festa chamada Bodas do Cordeiro, e vai cear com o Senhor Jesus por 7 anos. Quem crê? Quem vai parar em nome de Jesus? Quem pode glorificar a Deus aí? Meus amados irmãos, esta igreja, ela estava dentro desta cidade, e esta cidade, irmãos, ela tem algo em comum, mas também algo é muito politeísta. O que é politeísta? Aonde tem muitas religiões, aonde tem muitos deuses. Não se adorava só um Deus, mas se adorava vários. Quem está entendendo? Diga amém? Amém. Adorava vários deuses. Então, meus irmãos, quando ela recebe aqui a profecia que está dizendo: e a anjo do Senhor que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Esse é o próprio Senhor Jesus decretando um juízo sobre aqueles que estão no meio da igreja, como também os que estão fora. E a pronúncia que o Senhor ele dá a esta igreja é o seguinte: que da minha boca sai uma espada de 2 fios aguda. Se você perceber essa palavra, é porque o Senhor conhecia o que estava acontecendo na igreja atual ali de Pérgamo, os dias atuais que elas estavam vivendo. Eu já vou relatar para vocês. Quando Jesus fala espada, ele está contrapondo a igreja no seguinte pensamento: ou vocês têm medo da espada do homem, ou vocês têm medo da perseguição da espada de Roma, ou vocês temem a minha palavra, que eu vou dizer a vocês aqui agora. Quem está entendendo, diga amém? Amém. Jesus está colocando a igreja à prova. Jesus está colocando a igreja a teste. Por quê? Porque é uma igreja que não deveria mundanizar. Uma igreja que estava proibida a se corromper pelo Senhor. Meus queridos, quando Jesus ele disse isso, que da minha boca sai uma espada afiada de 2 gumes, meus queridos, ele está querendo dizer uma palavra. A igreja de Pérgamo e a igreja atual, ela tem que entender a palavra de Deus. Só. Ela tem que entender a palavra de Deus. Ela tem que entender a palavra divina do Senhor. Ela tem que entender a voz do Senhor. E temer não é ter medo de Deus. Temer é ter amor à palavra, amor à pessoa de Deus. Temer, irmãos, ter respeito ao Senhor. Ter um senso de santidade. Senso, irmãos, de respeito à presença gloriosa do Senhor Jesus. Mas quando Jesus está mencionando aqui a espada, me faz lembrar do versículo, a qual diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra da alma e do espírito, entre juntas e medulas. O que eu quero te dizer, meus irmãos, que a espada de Roma matava, a espada de Roma perseguia, mas a palavra de Deus ela dá vida. A palavra de Deus ela fornece restauração. A palavra de Deus ela fornece, aleluia, libertação, cura nesta noite. Se você hoje entender essa palavra, a sua vida vai bem, meu amado. Se hoje você que está buscando libertação, entender essa palavra, você vai ser liberto. Por quê? Porque Jesus ele disse lá em João 8, versículo de número 31 e 32, aqueles que são os meus discípulos, ouve, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente pela palavra você é liberto. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Mas Jesus, irmãos, está trazendo uma palavra de juízo para essa
para que ela venha se despertar. A igreja aqui não está totalmente corrompida. A igreja aqui tem uns remanescentes. Tem os remanescentes. Mas preste atenção, irmãos. Jesus ele fala no versículo 13: pois eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. E aonde habitas? Essa palavra habitar, irmãos, fala estar em uma localidade. Estar vivenciando em uma localidade. E a igreja de Pérgamo estava vivenciando um lugar, irmãos, totalmente podre. Ali naquela cidade onde a igreja estava localizada, existia um culto, adoração a César, adoração aos imperadores de Roma. Tinham que ovacionar, aplaudir, se ajoelhar diante do imperador. Mas a igreja, um grupo da igreja não se dobrava os seus joelhos. Ela estava habitada ali. Além disso, de ter adoração ao Império de Roma, ali não tinha culto a prostituições, como vai ser falado aqui dos nicolaítas. Aqui estava sendo, irmãos, tendo uma corrupção exterior, mas o que estava acontecendo lá fora estava entrando dentro da igreja do Senhor, dentro da igreja de Pérgamo. E é isso que o Senhor agora está repreendendo a igreja. Porque nosso Deus não é um Deus que condena já. O nosso Deus primeiro traz o arrependimento. O nosso Deus primeiro ele traz a graça. Se a pessoa aceitar a graça, a pessoa recebe a graça de Deus. Mas aquela que rejeitar a graça de Deus se encontra com o juízo de Deus, meu amado irmão. Aleluia. Fala para o irmão assim: não rejeita a graça de Deus. Não rejeita a graça de Deus. Não rejeita. Porque se enquanto a graça de Deus ainda está operando, ainda tem jeito para aquela pessoa, ainda tem jeito para aquela situação. Aleluia. A graça de Deus, aleluia, ela veio e se manifestou para a salvação de toda aquele que crê. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11. Meu irmão, a graça de Deus está inerente aos nossos pensamentos. Se a gente olhar, se Deus falasse assim, ó, missionária, pastores, grupos líderes, aquela pessoa está na sua mão. Ela merece ser salva? Muita gente diria não. Mas os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. Os caminhos de Deus são maiores do que o nosso. Porque o homem muitas das vezes não tem misericórdia, mas a misericórdia do Senhor são as causas para você nos consumir. Quem está entendendo já bem? Ainda tem esperança. Mesmo se a pessoa está debaixo de juízo, Deus quer que ela conheça a graça. Quem está entendendo já bem? Glória a Deus. Meus amados irmãos, a igreja estava habitada. Havia adoração ao César, aos imperadores. Além das montanhas, os cultos a prostituições, havia também adoração a um deus grego chamado Zeus. E ali havia uma serpente que era muito adorada. É por isso que Jesus fala aqui que a igreja habita onde há o trono de Satã. Vamos lá, igreja, Satã. Satanás. Serpente no hebraico é adversário, opositores. E a igreja do Senhor, ela estava habitada e rodeada de tudo isso. Meus amados irmãos, o que está ao nosso redor não pode determinar o que a gente faz. O que está acontecendo ao nosso redor não pode ditar a regra da nossa vida cristã. Estamos agora eu quero falar um pouquinho com a igreja de Pérgamo atual. Porque a igreja de Pérgamo atual também está rodeada de várias tentações e situações. Estamos rodeados aí de algo muito terrível que está para acontecer em 2023. Satanás vai largar bomba contra a igreja do Senhor. E verdadeiramente, a igreja que estava em Pérgamo, muitos se corromperam, mas teve alguns aqui que não se dobraram, não caíram em tentação, não se venderam. E o Senhor está me dizendo que essa igreja que não caiu, não se vendeu, é você nesta noite. Aleluia! Glória a Deus. Meus amados irmãos, a igreja, ela foi convidada a testemunhar para o Senhor. Testemunhar.
E você, igreja de Pérgamo atual, você precisa ser uma testemunha do Senhor nesse tempo. Ser testemunha é ter conclusão dos fatos. Ser testemunha é provar da boa mão do Senhor. Ser testemunha é ter um relacionamento com o Senhor, um convívio com o Senhor, uma intimidade com o Senhor, vivenciar e ver aquilo que Deus fez. Quem já viu a glória de Deus aqui, irmão? Quem já foi curado, quem já foi libertado? Eu digo a você, meus irmãos, o mundo vai vir, as tentações exteriores vão se apresentar, e eles estão chegando de gatinho, manhoso, entrando pelas beiradas. Você percebe que hoje querem deturpar a palavra de Deus. Deus é amor, é ou não é? Mas se prega aí que Deus também é amor. É verdade, mas esquece que Deus também é juízo. Salmos de número 84, verso 19 diz: 2 pilares são os alicerces do trono de Deus: graça e juízo. A verdade me procede. Deus é juízo, Deus é amor, mas também Deus é juízo. Mas sabe o que estão querendo trazer para dentro da igreja, para o nosso convívio? A doutrina da universalidade. Qual é essa doutrina? Todos vão ser salvos. Tome cuidado com isso, irmão. Você está lendo a sua Bíblia? Você está meditando na sua Bíblia? Você tem vindo na escola bíblica dominical? Preserve isso. Preserve esse estudo bíblico dessa igreja. Assimile tudo que você puder, porque quando você chegar lá fora, vão bater de frente com você, testemunha do Senhor. E se você não tiver a mensagem de Deus no seu coração, e se você não tiver a mensagem de Deus na sua mente, você vai perder. Meus amados irmãos, alguns dias atrás, uma moça chegou lá na igreja, uma jovem de 11 anos. Ela chegou lá na igreja totalmente deprimida. E ela foi à igreja da Penha, ali na Assembleia de Deus, da Penha. E ela foi dar ouvido a doutrinas, irmãos, a ensinamentos que estão ensinando por aí. E ela corrompeu o seu chamado. Ela corrompeu a sua intimidade com Deus. E o que aconteceu? Ela conheceu jovens. Ela se afastou da igreja. Conheceu amiguinhas e amigos, ela se afastou do Evangelho. Logo, não demorou 4 meses a 6 meses, ela já estava no quadro de depressão. Meus irmãos, quando ela chegou assim, ó, de cabeça baixa, olhando para baixo. E ela nem piscava os olhos. Enquanto a gente estava dirigindo, o Espírito Santo falou no meu coração: olha pela tua jovem. Quando a gente orando, houve aquele trabalho de libertação. Quando ela declaramos em nome de Jesus, saia tudo que estava impregnado naquela alma, foi liberto. E ela voltou a sorrir. E ela não estava mais falando com seus pais. Ela não chegava nem perto dos seus pais. Logo depois que ela chegou perto dos pais, que ela recebeu a oração, a primeira coisa que ela foi era se assentar perto dos pais. Glória! Então você percebe, irmão, que uma doutrina que não vem da parte de Deus, e uma pessoa que não se interessa pela palavra do Senhor, ela pode se perder num piscar de olho. Num piscar de olho. E assim que a igreja de Pérgamo estava, sendo tentada por várias doutrinas. E a Bíblia diz, irmãos, que nos últimos dias, lá em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1, diz que nos últimos dias, muitos se apostatarão da fé, dando seguimento a doutrinas de demônios. Chegou esse tempo, meus queridos. Chegou esse tempo. Chegou agora, a gente tem que estar como a igreja primitiva, reunida, adorando ao Senhor e aprendendo no partir do pão e na Santa Ceia. Aleluia. Aprendendo na comunhão. Chega, irmãos, de briga, chega de guerra entre nós. Somos a igreja do Senhor. Somos chamados pelo Senhor. Aleluia. Fomos vocacionados, irmãos, para ser testemunha do Senhor nesta terra. Aleluia. Irmãos.
Você foi vocacionado para ser testemunha do Senhor. Você não foi chamado para ser influenciado. Você foi chamado para influenciar. Você foi chamado para influenciar neste tempo. Esses tempos tão turbados. Semana passada eu estava dirigindo o culto de libertação. Quando eu estava dirigindo, você apresentou 2 jovens lá. Isso é efeito da política. Você apresentou 2 jovens lá, homossexuais, né? Você apresentou lá, botou lá. Começou a rebolar. Rebolar na frente, na rua. Rebolar. Se insinuando contra a igreja. Se levantando contra a igreja. Meu irmão, isso é só o começo. Isso é só o começo do que está vindo por aí. Meus queridos, a nossa igreja, a igreja do Senhor, vai ser perseguida aqui na terra, não vai ser aplaudida não. O mundo vai te odiar. O mundo vai te odiar, o mundo vai te perseguir. Vão querer te tirar daqui, vão querer te envergonhar. Mas não se preocupa não, irmãos. Aonde abundou o pecado no mundo, superabundou a graça de Deus. Aleluia! Tem que glorificar a Deus. Meus queridos, nós estamos sendo chamados aqui pelo que o Senhor falou aqui na igreja de Pérgamo. Jesus, ele testemunhou de um homem aqui chamado Antipas. Este homem não se vendeu. Este homem não se entregou aos cultos pagãos, às doutrinas de Satanás. Esse homem foi até o fim. Esse homem foi até a morte. Imagine Antipas agora, agarrando ele, a espada de Roma, do soldado de Roma em seu pescoço, e ele sendo obrigado a desonrar e a negar ao seu Senhor, e ele dizendo não, e ele foi até a morte. E quando ele vai até a morte, Jesus chama ele aqui, ó, nos dias de Antipas, minha testemunha fiel. Aleluia, Deus. Meus amados irmãos, talvez você não vai ser chamado ou vocacionado à morte pelo Senhor nesse tempo. Mas uma coisa você tem que morrer nesta noite. É para o seu ego. É para o pecado. É para o mundo. Você tem que morrer hoje para o mundo. Você tem que morrer hoje para o pecado. Para que a glória de Deus habite em você. Não dá espaço, não tem espaço. A guerra e a carne, ela contrapõe. A guerra e a carne, ela guerreia dentro de você. Você hoje vai escolher ou a sua carne ou viver em espírito. Mas se você hoje escolher viver em espírito, vai acontecer, você testemunha fiel, vai acontecer o que está escrito em Atos capítulo 2, Atos capítulo 1, versículo 8, quando diz: e vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso é só para quem é espiritual. Há um poder do Espírito Santo para quem quer testemunhar nessa terra. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, se o diabo vem com a sua artilharia, olha para o irmão que está do seu lado, se o diabo vem com a sua artilharia contra a igreja também vai pesada com a artilharia contra ele, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor, amém? Temos a palavra, nossa arma é a palavra. Jesus foi tentado no deserto e pela palavra derrotou o diabo. A igreja do Senhor precisa ter intimidade com Deus. Morra hoje. O apóstolo Paulo ele fala em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Antes, nós éramos pecadores, nossos delitos e pecados. Éramos filhos da desobediência, obedientes ao príncipe deste mundo, e éramos obedientes também à nossa mentalidade e vontade carnal. 3 coisas, 3 inimigos grandes. Mas perceba que quem rege o mundo é o diabo, quem governa o mundo é o diabo, quem está por detrás do sistema é o diabo. Então você não tem nada que começar lá. Você não tem nada. Você tem que ir lá no terreno do inimigo para tirar o que está lá, as almas perdidas, e trazer para cá, para ouvir o evangelho da salvação. Ainda vou dizer uma palavra que muita gente não está pregando. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura.
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e fazendo discípulos. Meus amados irmãos, está fazendo isso? Fala assim, olha a dimensão espiritual. A tua guerra não é contra petista, esquerda, direita. Meu irmão, isso aí é desejo terreno. Isso aí é egoísmo terreno, é ganância terrena. A nossa luta é diferente. É o que está em Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste século tenebroso. É tempo da igreja se revestir das armaduras do Espírito, porque a tua guerra não é carnal. Deixa pra lá, isso é ganância humana. A tua guerra ainda é de joelho, meu irmão, ainda é na oração da palavra do Senhor. Eu trabalho no projeto 13 anos, 9 anos, e já evangelizei muito ali, irmãos. Ganhei muitas aulas para a glória e honra do Senhor. Mas nesse tempo de política, meu amado irmão, que dificuldade. Que dificuldade. Muita dificuldade. Porque por um milésimo de segundo a igreja errou o alvo. A igreja botou a esperança em outra coisa. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Mas o desejo chegado é a árvore de vida. Isso está em Provérbios 13, 12. Mesmo que a sua esperança no Senhor está demorando, não se preocupe. Deus vai pagar tudo a você. Porque quando o que você está esperando por Ele aqui, pagando o preço por Ele aqui, quando chegar lá na glória, você não vai lembrar de isso. Isso aqui vai ser supérfluo. Meus queridos, a igreja precisa ser como antigos, uma testemunha fiel. Mas Deus tem algo contra a igreja de Pedro. Felizmente, alguns irmãos se afastaram. Balaão foi um profeta do Antigo Testamento. Um homem de Deus, teve uma inspiração profética na sua vida, porém, foi vendido pelo Balaque, o exército inimigo de Israel. E ele amaldiçoou Israel. Isso é um espírito de corrupção. É um espírito que corrompeu a vida espiritual de alguns irmãos que estavam na igreja de Pérgamo. Porque Balaque comprou Balaão por dinheiro. Ele se corrompeu, trocou o dom pelo dinheiro. Se corrompeu. E esse espírito de Balaão, irmãos, ele tem um nome nesse tempo. Sabe qual é o nome dele? No candomblé ele é Zé Pirita. É um espírito maligno que trabalha para seduzir pessoas, levar pessoas para a malandragem, levar pessoas, meus amados irmãos, para as corrupções, levar pessoas para o roubo, levar pessoas para longe de Deus. Ele dá atrativo para as pessoas, principalmente para as jovens. Ele dá atrativo para as jovens, ele dá dinheiro para as jovens, ele seduz os pensamentos dos jovens. Pelo outro lado, a igreja de Pérgamo, alguns irmãos caíram, foi pela doutrina dos nicolaítas. Nicolau foi um servo de Deus na igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Você vai ver lá Nicolau, voltado a ser um dos 7 diáconos da igreja do Senhor, mas se corrompeu com as paixões mundanas e ele virou um herético e crina. E sabe quem simboliza no presente século com a igreja, com a doutrina de Nicolau? Uma gira que seduz e leva o homem e a mulher à prostituição, à traição, leva o homem a se corromper em seus pensamentos. Meus amados irmãos, é esse tempo que vai surgir aí nesse presente século, onde não vai haver mais respeito, aonde o casamento, irmãos, não vai ser mais respeitado, aonde, irmãos, a sociedade vai viver uma degradação muito ruim, vai cair o respeito, a moralidade na sociedade. Sabe quem vai conservar os mistérios de Deus e a Maria do casamento? A igreja do Senhor. Se você descobrir quem verdadeiramente você é na presença de Deus,
ele está perdido. Ele vai perder área, ele vai perder tempo, Aleluia! ele vai perder vidas. A igreja do Senhor precisa acordar nesse tempo, porque se a gente estiver cocheando entre dois pensamentos, não vai demorar muito. Muitos vão sair e vão para lá fora. Muitos vão para lá fora. Não há tempo mais de brincar, não há tempo mais de parar. Eu preguei essa palavra aqui, foi domingo na minha igreja. Eu estou falando a mesma coisa hoje aqui na igreja dos meus irmãos. Não dá mais tempo para brincar, ser cristão. Temos que ser uma testemunha fiel. Temos que ser uma testemunha fiel. Doa que doer. Pode ser a oferta maior. Pode ser aquela oferta que o diabo chegou diante de Jesus e disse: tudo isso te darei, se primeiro prostrares e me adorares. Pode ser, não se renda. Não entregue os pontos. Não se renda, não se entregue. O Espírito Santo está falando de pessoas que estão sendo atacadas, perseguidas por espíritos malignos. Eu digo a você, não se entrega. Continua na humilhação diante do teu Senhor, porque a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai parar daqui a muito tempo. Aleluia! Glória a Deus! Não se entrega. Não se entrega. Ah, pastor, mas eu estou bem por um momento. Estou bom. Às vezes o pneu do carro fura, não é verdade? Não é verdade? Fura, o que você faz? Pega seu estavezinho, troca e continua Caminhada. a viagem. Você não pode parar. Não pequeis. Não peque. Não se entregue ao pecado. Mas se pecar, tem um advogado lá no céu. Jesus Cristo justo. Aleluia. Você não é testemunha por você. Você é testemunha por aquele que foi no madeiro há 2000 anos atrás. Deixa eu te contar um testemunho. Deixa eu te contar um testemunho. Estava eu no meu trabalho. Estava caminhando com pneu, trabalhando com carrinhos. Estava trabalhando com pneu. E lá tem um cidadão. Eu fui descobrir que ele é macumbeiro. E ele é petista fora de série. Desculpa o cuidado. Ele é petista fora de série. E ele estava dialogando com o grupo lá do meu trabalho. E eles estavam discutindo. E eu quietinho na minha lá. Não me meto. Não me vou para o negócio é para falar. Ele foi e virou direcionado a mim e disse: a igrejinha do atual presidente, eles vão quebrar a cara. A luzinha deles estão se apagando e olhando para a minha cara. Meu irmão, eu digo a vocês aqui, meus amados irmãos, se você ainda está em processo de aprendizado, não entre em debate. Não entre em debate. Não vale a pena. Tá, irmãos? Não entre. Mas se um dia você estiver em algum lugar e você tiver que defender a sua fé, defenda. Seja um apologista. Mas não entre em debate de qualquer maneira. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Eu falei, meu amado irmãos, a igreja do Senhor não é do atual presidente, não. A igreja do Senhor é de um homem que veio há 2000 anos atrás. Deus que se fez homem há 2000 anos atrás. Ele está assentado agora à direita do Pai. Não tem nada a ver com esse presidente. Mas a luzinha de vocês não se apagar, meu amado irmão. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. É impossível ele se apagar. Vai acabar a força de vocês. Ele disse: fortalecei-vos no Senhor e na força. Fui se batendo na palavra, irmãos. Na palavra, sabe o que ele fez? O capeta que estava na vida dele, querendo se manifestar, o que ele fez? Melhor a gente parar com isso. Agora é o meu irmão, que ele tem um ódio do irmão, que é pastor também. É meu irmão e agora é você. Deixa eu botar aqui. Tirou dentro da bolsa, sabe o que, irmãos? Uma guia. Uma guia preta e vermelha. O candomblé é aquele que entregou a sua vida ao Exu. Meus queridos, ali eu comecei a entender que o diabo está fazendo massa de manobra. O diabo estava cegando tanto o entendimento dos incrédulos. A Bíblia não diz isso?
O espírito maligno ele cega o entendimento dos incrédulos. Mas também começou, nesse presente século, começou também a cegar o entendimento dos crentes. Verdade. Tem gente aí que agora não consegue evangelizar. Por quê? Porque colocou seu apoio tudo no governo humano. Mas o meu governo está no Salmo 117. Ele governa de geração em geração. O meu governo está onde Isaías disse, viu? Eu vi aquele que estava sentado no alto e sublime trono. É o arrependimento de mudança de direção. É você decidir parar o que estava fazendo. É você abandonar as práticas e se voltar para o Senhor. Isso é um arrependimento sincero. E Deus vai te guiando. E Ele está dizendo aqui, ao que vencer? Ao que vencer? Eu hei de dar de comer do maná escondido.